Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um react sobre aquele vídeo Thales Gomes. Deu o que falar, né? LinkedIn, Instagram, um monte de lugar, a galera bombardeando ali de informações. Aí eu esperei abaixar um pouco a poeira pra fazer isso daqui. E olha só, vou fazer um pouco sincero demais, tá? Porque que acontece? Eu sou CLT, mas também tô focando no empreendedorismo. E agora? Qual que vai ser a minha visão? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, mas é necessário aqui muita cautela, porque quando a gente olha os comentários aqui, é difícil não ser tendencioso, porque o cara já manda vou abrir um CNPJ e contratar o gordinho de amarelo e demitir ele. Aí é complicado, um psicólogo versus 30 frustrados, esse empresário não debateu com ninguém, ele aconselhou. Então você vê que a galera sentiu muito aí que essas 30 demitidos aqui foram um pouco despreparados aí para esse debate, né? Mas bora que bora, vou colocar a velocidade aqui 1.25 pelo menos, tá? E aí a gente vai seguindo aí com esse react, vamos lá. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Fala, turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Vamos começar aí já pela primeira informação que ele traz, né? O foco do debate, empresa não é ONG. E até então a gente tá todo mundo de acordo aqui, né? Empresa realmente ela tem o foco ali no lucro, ela tá focada em resultado e ela vai fazer o que tiver que ser feito para chegar nesse resultado que é determinado na meta ali do investidor e tudo mais. O ponto é que muitas empresas já entenderam que um dos fatores para você chegar nesse resultado é justamente você valorizar mais as pessoas. Então, as pessoas são os maiores ativos das empresas ali. Então, quando elas falam em fazer qualquer coisa para ter o resultado, não necessariamente está falando de vou reduzir o máximo possível de salário e vou trabalhar o máximo possível explorando as pessoas, que não é verdade, uma vez que as maiores empresas pagam super bem. Então, a gente vai ter que criar dois mundos de comparação aqui também, tá? Existem as multinacionais aí, que são empresas que têm PLR, que pagam um salário acima do mercado e tudo mais. E aí tem as empresas nacionais, as menores empresas, pequenas empresas, microempresas, que aí vai pagar o mínimo ali daquela categoria, vai pagar o mínimo do benefício, vai falar na propaganda ali que vale transporte, por exemplo, é um benefício, algo nesse sentido. Porque daí são realidades diferentes, beleza? Então já começa aí, de fato, empresa não é ONG, tá? Vamos nessa. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 90%,
99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é, se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas, às vezes, têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém... Ó, aqui já vem esse ponto importante. Vocês perceberam que ele tá alinhado com essa visão de que nem todo mundo vai performar todos os dias nos seus 110, 120 ou 100%. Existem dias onde a pessoa tá mal, ou não tá bem, não consegue focar e tudo mais. Está alinhado. E isso, de fato, é o que eu sempre falo, tá? Todas as vezes que eu vou falar sobre performance dentro da empresa, dentro do teu dia a dia, eu sempre explico que você nunca pode trabalhar no teu 100%. Isso é real, tá? Isso é real. Se você ficar mantendo o seu 100%, o dia que você estiver mal, vão achar que você abaixou a produtividade. E aí o ponto é, você tem que ser esperto o suficiente para entender o que são os 80%, os 90% ali que eu devo me dedicar todos os dias que são mais importantes. E aí isso vale muito sobre a priorização. O que você vai priorizar dentro do seu dia a dia, das suas atividades? Tem coisas que você não pode deixar de fazer. Se faz parte da tua rotina, você não pode empurrar aquilo com a barriga porque você está mal naquele dia. Tem coisas que devem ser entregues no mesmo dia, conforme foi acordado ali da tua rotina. Agora, tem outras coisas, os plus, coisas a mais, que você pode sim fazer isso de uma forma mais inteligente. Você aguarda um período, faz um período ali de uma semana intensiva, uma semana mais de boa. Então você tem que ir equilibrando. Eu faço isso no meu dia a dia, tá? Isso eu realmente faço. Eu tenho dias que eu dou um gás, tem dias que eu sou muito mais leve, mais light. Porém, eu entrego aquilo que faz sentido, que é mais estratégico, e aí, consequentemente, as pessoas entendem ali que, cara, eu estou aqui, estou fazendo o que eu preciso. Beleza? Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, porque senão a gente vai gastar um tempão pra chegar no final demitido desse por ter um vídeo. dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. Olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto. Ó, aí vamos perceber o que ele falou. Uma pessoa que continuamente não performa. Então aqui vem um ponto importante. Se você é estratégico o suficiente para pensar, cara, tem semana que eu vou manter 80%, ou tem dias ali que eu vou manter 80%, mas tem dias que eu vou dar 120%, tem dias que eu vou dar meu 100%. E aí, esse equilíbrio, você sai dessa lista que ele está falando. Por quê? Porque você não é alguém que está tendo continuamente uma performance baixa. Muito pelo contrário, você faz boas entregas, você faz aquilo que precisa ser feito. Em alguns momentos você faz a mais também do que necessário. Mas vem aquele... Acho que essa é a palavrinha-chave aqui, tá? A pessoa que continuamente não está performando. Aí sim ela é demitida. E aí, cara, não tem muito o que fazer. Se você faz corpo mole, se você tá todo dia mal, aí você tem que procurar outra ajuda, porque é o que ele tá falando aqui no título. A empresa não é uma ONG, não é uma instituição que tem que... Vem aqui, meu filho, eu vou cuidar de você, vou tratar você, vou te educar. Não, ela tá focada no resultado, beleza? Se essa pessoa ou continuamente não performa, ou não evoluiu... Nossa, outra coisa, essa é a primeira vez que eu tô fazendo react, então não liga não dos bola fora aí. Mas, ó, o que acontece aqui? Quando ele fala sobre turnover, isso é fato também, tá? Os líderes, eles são muito medidos em empresas muito grandes. Isso é um indicador para entender se aquele líder ele é bom ou não. Se um líder ele tem um turnover muito alto, algumas empresas, o RH ali vem e chama o líder para entender o que está acontecendo. Porque às vezes pode ser falha do líder. Pode ser um problema da liderança de ter um turnover alto. E aí esse turnover pode estar ligado às pessoas querendo sair, às pessoas que desanimam e aí não querem continuar ali. Então, de fato, isso é um indicador que são
acompanhados aí pelas altas empresas, tá? Lembre-se muito disso, daqueles mundos que eu criei aqui. Existem os mundos das grandes empresas aqui, que tem muito mais estrutura e tudo mais, e tem as empresas menores. E aí, tem empresas que a gente vai estar falando aqui que nem existe esse indicador de turnover. Então, vamos falar aqui num cenário onde ele está trazendo aqui, e no padrão da empresa dele, por exemplo, empresas grandes, tá? As empresas menores, elas têm diversos problemas, desde assédio a compliance, a coisas muito mais absurdas do que o que a gente vê nas grandes empresas. Necessariamente para ocupar aquela cadeira. Ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer com que a companhia tenha porque prejuízo. assim, não vai fazer, porque assim, Como, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau, e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou, e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito para trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você tá me trazendo um problema pessoal que você teve Sim. com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. com uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? Às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver vezes não como é os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então às vezes essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia, dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Tá, vamos pensar o seguinte ali. Primeira vez acho que eu vejo o Thales Gomes tão passivo assim, tá? Muitas vezes os debates ali, ele é bem mais agressivo e ele tá tendo uma empatia gigante aqui com a mulher. Se alguém discorda aí, pode ser que esteja vendo o vídeo ao contrário do que eu tô vendo aqui nesse exato momento. Mas, vem aqui um ponto importante que ele tá trazendo, tá? É muito difícil em um debate especificamente de carreira você julgar o caso olhando isoladamente. Você tem que olhar os cenários, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho, de forma geral e tal, como que é o comportamento das empresas, na maioria dos casos, porque, obviamente, injustiças vão acontecer em vários casos isolados, mas aí são coisas pontuais que é muito difícil você generalizar. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fico com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas Isso aqui se chama escolha de Sofia, tá? Que é basicamente assim. Você tem uma escolha muito ruim para fazer, mas você precisa fazer. E, obviamente, você não vai onerar todas as outras 400 pessoas por uma pessoa. Essa é a causa mais lógica, tá? E aí, salvo engano, tem uma história que é mais ou menos assim, o pai sacrificou um filho para salvar 400. E aí, para quem é cristão, pode pegar essa correlação aí com Jesus, tá? Manda um filho para salvar a humanidade. Então, são escolhas difíceis que o empreendedor tem que ter constantemente, né? Afinal de contas, é ele que escolhe se ele vai demitir ou não. E outra coisa, tá? A gente tem que levar em consideração a falência. Um empresário, quando ele entra em processo de falência, ele é praticamente condenado ali, tá? Existem vários processos ali bem críticos em relação à parte ali de social, né? Que ele tem que responder por entrar em falência. Então, são escolhas bem difíceis mesmo, tá? Aí, no caso, ao mesmo tempo que ele teve empatia com ela, a gente também tem que ter empatia com o empreendedor, tá? é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito... Assim, eu discordo totalmente, porque vale a pena buscar a ovelha perdida. Mas Eu é justo acredito ou não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400? Tá, ela não concorda, cara, essas coisas que me deixam maluco. Ela não concorda por birra ou porque realmente ela tem uma convicção de que tem que buscar e sacrificar 400 por um. Isso que hoje em dia é complicado da gente até olhar para esses debates aqui.
Porque a pessoa, ela tá escutando um exemplo, ela não responde objetivamente, e aí ela fala assim, eu discordo de você. Mas por quê? Por causa da pessoa em si? Ou por causa da real situação? Ela realmente acha que ela tem que trocar 400 por 1? Pessoas para salvar um, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e essa pessoa poder ajudar essas 400, entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você pode. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Tudo bem, cara? Esse aqui provavelmente é o do primeiro comentário lá. Vou até voltar aqui. Vontade de abrir um CNPJ. Sacanagem, mano. Ó, quem falou não fui eu não, tá? Foi esse cara aqui. Bora lá. Não caiam na armadilha. Vamos voltar ali. Foi mal, galera. Isso aí é a primeira vez que eu tô fazendo. Qual é o seu nome? Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda? Eu discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que eu vou construir uma companhia com 400 pessoas se eu não cuido? Cara, aí vamos pensar. É o que eu acabei de comentar, tá? Esse comentário aqui já fica complicado, porque as maiores empresas, as grandes empresas, a grande maioria das empresas, hoje elas entendem que um dos melhores e maiores ativos que ela tem são as pessoas. Nenhuma empresa chega em lugar nenhum sem pessoas. Isso é fato. Então, obviamente, eles vão olhar para o lucro, eles vão olhar para o resultado. Você tem que pensar, você, colocando R$1 milhão em um investimento, você quer o quê? Você quer rendimento, você quer lucro. Mesma coisa para o empresário. Porém, os empresários que realmente são de sucesso e que têm uma empresa fora da curva, são aqueles que sabem valorizar as pessoas. De pessoas. Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali. Próximo, eu juro que eu vou pagar esse YouTube Premium aí. Tá? É uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém produziu. Qual é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas vamos falar de número de 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. A gente estava falando de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas deixa a pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem você tem uma empresa, vários setores. A gente vai tentar mudar aquela pessoa porque ele não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Vamos. Tá, isso aqui, dificilmente você vai conseguir ver as empresas, e vamos lembrar sempre do cenário que eu tô falando, tá? Grandes empresas conseguiram fazer isso aqui, tá? Você tem uma vaga aberta para ser programador, aí você contrata a pessoa. Aí essa pessoa não é um bom programador. Não faz sentido você tentar mudar ela para outra área, tá? Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que fazer uma substituição. Nem todas as empresas têm vagas abertas em todas as áreas para você simplesmente pegar uma pessoa e falar, agora eu vou testar ele em outra área. Talvez esse movimento sacrifique outra pessoa. Então, isso não é uma realidade que é do dia a dia, tá? É praticamente impossível você fazer isso, tá? Porque pensa você como gestor de uma área, onde você bate na porta do RH e fala assim, preciso de um programador. Aí o RH vem e te entrega. Só que essa vaga, ela foi aberta na sua área, no seu centro de custo, o valor está alocado para a sua área. Não faz sentido e não tem como você simplesmente falar assim, ô fulano, pega esse cara aqui, segura aí esse custo para você e vê se ele é bom aí. Não funciona, tá? Não conheço nenhuma empresa que faz isso. Identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir o empresário, a gente tá falando do empresário. Não é o empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali, entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais,
tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. É que eu tô... Cara, percebam que tá sempre usando esses exemplos aí para que realmente as pessoas entendam as escolhas. Não é tão simples você simplesmente sair mexendo ali nas peças do xadrez de qualquer jeito. Ele tá sempre colocando o exemplo, no caso aqui, desses movimentos, né? Eu vou ter que penalizar outra pessoa. E isso é fato, você tem que pensar você como colaborador, você como funcionário. Você trabalha lá de boa, no teu 80% todo dia da hora. De repente você entrega 100, de repente você entrega 120, você recebe teu saláriozinho e de vez em quando um bônus ali por uma boa performance. Aí vem outra pessoa que não trabalha igual você e tá bem inferior à sua capacidade técnica. Você acha que é justo esse cara tá sentado do teu lado trabalhando e ganhando a mesma coisa que você? Então é só as pessoas começarem a pensar nesse sentido também. Será que é justo eu, que faço um bom trabalho, ficar do lado de uma pessoa que faz um trabalho mediano ou pouco, ou faz quase nada praticamente ali, e ganhar a mesma coisa que você? Eu tenho certeza absoluta que se fosse com qualquer pessoa essa situação, qualquer um ficaria puto. Qualquer um chegaria e falava assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido eu estar fazendo aqui esse tanto de coisa e essa pessoa tá ganhando a mesma coisa que eu. Qualquer um ficaria com raiva nessa situação. No meu exemplo, você pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Mas se a pessoa que não está entregando resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando... No mínimo eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente... Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia, você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado, eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa para te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Se ele que tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo... Aqui já tá desviando do assunto, né? Já tá conversando outras coisas e acho que não faz muito sentido, mas bora lá. Pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não. Não, a gente tá falando exatamente, a gente tá falando realmente mas de vamos pessoas pro lado do empréstimo, tá? Se ele que tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, mas não é sobre isso. Porque 15% ao ano eu deixo esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? 15% ao ano, eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem pra conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muita taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer para continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar quem vai empregá-los, certo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo... Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que já trabalhei numa empresa, ela até fechou, ela faliu, tá bom. Que a gente ficou trabalhando com... pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhando naquela época, era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, os demais continuam. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas aí muita gente deu a mão pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e hoje tem 55... daí é aquele ponto que a gente falou, né, das discussões. Tem que cuidar muito com os casos isolados, porque primeiro que numa demissão dessa aí de 1.000 funcionários e tá atrasando e tudo mais, provavelmente vai ter uma pancada ali tão absurda de processo trabalhista
que por mais que o cara tente recuperar a empresa, não vai conseguir, né? Só pelo processo ali, ele vai ter que fechar as portas, pegar o dinheiro, o máximo de dinheiro que ele conseguir para pelo menos cobrir ali ao que ele tá devendo do trabalhista, porque realmente processo trabalhista é bem pesado, tá? Então, eu acho que aqui é um caso muito isolado, né? Pra gente falar assim, pô, a empresa não pensa nas pessoas, só pensa em mim. Não, é o que o cara tá falando. A gente tem que lembrar que a gente é um número, isso é fato. Não dá pra negar. Somos uma matrícula, somos apenas um número. Só que a empresa entendeu que ela precisa desse número, dessa matrícula, para ela conseguir chegar no que ela precisa. Aí o ponto é, o quanto essa empresa ela tá madura o suficiente para desenvolver essas pessoas ou não. Óbvio que você vai ter empresas horríveis que não investem um centavo no treinamento, porque o cara prefere colocar 20 mil no bolso ao invés de pagar 20 mil de treinamento por funcionário. Existe, eu já participei de empresas onde, cara, eu tinha que ficar fazendo antecipação de grana que a gente ia receber de cartão, boleto e tudo mais, para conseguir pagar as contas que tinha hoje. Esse empresário, ele não estava nem aí para investir em treinamento. Ele estava pensando em, cara, eu preciso pagar minhas contas para no final do mês eu tirar meus 20 mil de Prolabore. E de fato ele pensava nisso. O ponto é, se você não entender que o mundo corporativo também tem esse jogo, e você achar que tudo são flores, que tudo são um mar de rosas e que as empresas têm que ser boazinhas, sempre passando a mão na cabeça, sempre cuidando do funcionário, aí eu acho que você vai ter um problema na tua carreira, porque por mais que as empresas, mesmo as grandes, elas tenham cuidado melhor sobre as pessoas, mesmo assim, a gente vai ter casos onde vai ser tido uma injustiça, vai ser feita alguma escolha onde não vai ser priorizado você, por exemplo. E aí você tem que entender que essa é a realidade. Então, acho que aqui o ponto principal é que entender que esse é o jogo que a gente joga. Como empreendedores, como clientes, eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. O empresário nunca quer perder a empresa dele. Como CLT também não quer perder o emprego dele. Mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. O segundo tema é, quem quer emprego, sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Tudo bem, cara? Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo, você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei... Cara, aqui eu vou até mudar a câmera porque isso aqui é importante, tá? Ele falou ali, eu me formei em administração e já sei administrar uma empresa. Não sabe, filhão, não sabe. E aqui vem uma crítica geral, tá? Eu sou formado, por exemplo, pela Universidade Federal aqui do Paraná. E eu não saí preparado para tocar qualquer negócio de qualquer jeito e saber lidar com tudo que existe no mundo das empresas, no mundo corporativo. Muito pelo contrário. Era uma pessoa totalmente crua que precisava de muita experiência para entender muita coisa. Precisava passar por várias áreas para entender como cada área funciona. Então, muita atenção sobre essa questão de estudos. Os estudos que a gente tem, faculdade, pós-graduação, principalmente essas EAD, elas não são tão profundas, elas não têm um alto nível e você não vai estar pronto, 100% pronto o suficiente, achando que você está preparado para ganhar 10 mil reais. Não está. Já fiz pós-graduação nessas baratinhas que tem aí, em Business Intelligence, onde pessoas fazem essa pós achando que está preparada para trabalhar como BI. Acha que criar dashboards é trabalhar com BI. E, na verdade, cai do cavalo na hora que vai para o mercado de trabalho. Porque essa não é a realidade do mercado de trabalho. As empresas precisam muito mais do que somente uma telazinha bonita com gráficos. E quem conhece isso, quem sabe disso, é quem tem experiência. Quem participa das coisas dentro do mercado de trabalho. Então,
cuidado com essa ilusão de que você acha que tem um diploma na mão, você está preparado e merece ganhar 10, 15 mil reais. Você tem que lembrar de um fator importante. Os estudos que a gente tem, a qualidade dos estudos que a gente tem é baixa. Você precisa estudar muito a parte e você precisa colocar muita coisa em prática junto com a teoria e a prática juntos para você realmente se preparar como um profissional. Administração, então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara, o sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar, porque eu quero saber o que você já fez na vida, quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar a usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo pra você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco, e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas, e tem uma história super bacana, que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, A partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um... Olha só, ponto importante, né? Vocês viram aí que eu não tinha visto esse vídeo ainda, tá? Eu não vi. Então, assim, tudo que eu tava comentando ali sobre a questão educacional tem relação com o que ele tá falando, que é muito mais importante você saber realmente fazer as coisas do que você achar que título é o suficiente para você se destacar no mercado de trabalho. Conheço também outros exemplos absurdos aí e de pessoas que eu conheço, colegas que eu conheço, que, cara, o cara tem uma graduação, um tecnólogo, um negócio mó simples, mas o cara é um crânio. O cara é muito melhor do que muita gente que tem aí diploma de mestrado, doutorado, enfim. Então, currículo acadêmico, ratos de laboratórios de biblioteca, não é o cara que faz o skin the game, que faz realmente as coisas acontecerem. Ponto importante. Vou até mudar aqui para você não achar que eu falei uma doideira. A gente precisa de pessoas acadêmicas, a gente precisa de pesquisadores, a gente precisa de pessoas que vão estar dentro das universidades falando e fazendo e estudando aquilo que a gente entende como ciência. Mas no dia a dia, dentro das empresas, dentro do cotidiano ali, a gente precisa de pessoas que realmente têm a vontade e a praticidade, a prática real de fazer as coisas acontecerem. Então é muito diferente de você escrever um livro, por exemplo, de como abrir uma empresa, de realmente abrir uma empresa. Então, existe a necessidade de ter esse livro na teoria, mas a gente precisa, no mercado de trabalho, de pessoas que realmente executam, tá? Gerente do banco ali, então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você tá fazendo pra eu te ajudar? O cara falou, bom, você vai fazer meu trabalho? Então demorou, toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem que ia ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes, eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele tá sendo Uber. Mas aí ele tá fazendo Uber, pelo menos ele não tá passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele tá dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele tá produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Tudo bem, mano? Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está
entrando no mercado já de baixo, e daí você começa a subir, e aí você é demitido por alguma coisa, de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego, é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você tá me falando que tem uma escassez de trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego, não. 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez isso é um grande problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem tá buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você tá pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você tá tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Pô, eu não sei qual que é o nome do amigo aqui, mas fique à vontade se um dia você quiser ajuda aí, manda mensagem aí no meu Instagram, ou então aqui no YouTube, que, cara, vai ser um prazer te ajudar, porque realmente eu conheço muita gente que tenta entrar no mercado de trabalho, só que quando a gente vai olhar, o currículo da pessoa tá totalmente desconfigurado, as informações estão, aquelas informações, aqueles jargão, aquelas coisas assim que é só mais um currículo, entendeu? Por isso que acontece muito das pessoas mandarem vários currículos e não serem chamadas ou são chamadas para empregos de giro mesmo. Por quê? Porque você não vende, você não mostra, você não tá realmente se destacando do mercado de trabalho. E às vezes o detalhe tá só na configuração, na forma de você escrever as coisas no seu currículo. Então existe oportunidade, sempre existe oportunidade de melhorar. Você tem muitos empregos no Brasil, talvez não tenha exatamente o que você quer. Emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu tô falando pela minha experiência. Qual que é o teu caso? Qual que é a tua profissão? O que você tá buscando? Eu tô fazendo gestão de RH tá e trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa pra sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica pra esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Pega seu nome? Bárbara. Prazer, Val. Você acha que meritocracia é um... Ele se disponibilizou ali pra ajudar o cara, pô. Então eu não tô entendendo por que a galera bateu tanto nele por causa desse vídeo aqui. É uma exceção ou é uma regra? Meritocracia. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde. Aqui eu vou mostrar um negócio rapidão pra vocês, só pra vocês entenderem o que é esse começar de baixo, tá? E aí muita gente acha que pô, isso não é verdade e tal, isso não acontece. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha experiência, tá? Olha só. Minha primeira experiência que aparece aqui é assistente financeiro. Isso já teve uma antes, tá? Que eu era estagiário nessa empresa e fui efetivado e virei assistente financeiro. Então perceba que eu comecei de baixo. Eu comecei como estagiário, depois fui assistente. Mesmo com todos os esforços que eu tinha na época de aprender cada vez mais, de aprender mais Excel, de aprender inglês, de aprender isso e aquilo, eu continuei como assistente. Depois continuei como assistente. E olha só, nesse trabalho aqui, eu ganhava R$ 1.200. Nesse aqui, eu ganhava 1.500. Eu já me achava playboy pra caramba. Eu falava, caraca, tô ganhando super bem. Só que a visão de mundo que eu tinha era pequenininha. Eu ainda não tinha tido tanto acesso a tantas coisas do mundo em si, do mundo corporativo, das empresas e tal. Isso tem muita relação com a forma como a gente é criado, enfim. Só que, eu achava que eu ganhava muito quando eu era 1.500. E aí eu entrei nessa empresa aqui, ó. E quando eu era assistente financeiro nessa Komatsu aqui, eu ganhava R$ 2.500 e eu achava que eu tava ganhando bem fora da curva, era o cara que mais ganhava de todos os meus amigos e eu ficava feliz da vida. E era assistente ainda. Ou seja, eu só tava mudando o meu salário, mas eu não tava crescendo e progredindo na carreira. Obviamente, eu fui cada vez mais tentando pegar mais responsabilidades. Até que chegou um ponto onde eu falei assim, cara, eu posso mais que isso. Fui para uma empresa, virei consultor e tudo mais. E aí entrei na Boticário. Boticário foi onde eu deslanchei na carreira. Mas só para vocês terem ideia. Então, assim, crescer na base é por causa disso. Eu era um cara que estudava numa universidade federal. Eu era um cara que manjava de Excel
pra Dedel, era muito bom. Eu tava já com inglês avançado. Eu estava à disposição, sempre querendo aprender. E mesmo assim, eu era um assistente. Eu não era promovido, eu não conseguia fazer evolução na carreira como vários outros colegas faziam. Mas qual que era o detalhe? Existiam várias habilidades, principalmente visão de como se comportar, como se liderar, como você ter uma autogestão, como você captar novas informações, trazer coisas novas, se desenvolver, se vender dentro do mercado, dentro da empresa, que eu ainda não sabia. E por isso eu não conseguia evoluir na carreira. Então perceba que muitas vezes não é sobre a empresa ou sobre você não estar estudando, mas sim você ainda não tem as habilidades certas para você conseguir se destacar. Então, muito cuidado, tá? Nessa questão da sua carreira, você achar que vir de baixo não é importante e tal, ou então que você tem um diploma e tem que ir direto lá para cima. Cara, você tem que dar uma refletida aí, você tem que fazer uma reflexão sobre qual que é o nível que você tá hoje, né? Bora lá. Eu tô trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez.